Fala galera, eu sou Pedro Rodrigues e sejam muito bem-vindos a mais um Manual do Brasil da UPAL. O nosso país é sempre uma caixinha de surpresas. Depois de alguns anos, o ministro do STF, Luiz Edson Fachin, numa decisão monocrática, ou seja, individual, modificou o rumo da Operação Lava Jato. Essa modificação veio na decisão de um habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula, alegando a incompetência da Justiça Federal de Curitiba no julgamento que condenou Lula no famoso caso do triplex. Para a gente começar a entender alguma coisa desse juridiquês, guardem bem essa palavra, incompetência. Em ato contínuo, o ministro Gilmar Mendes, que havia pedido vistas no processo de suspeição. Nesse caso, novamente, eu vou pedir a vocês a atenção para essa palavra, suspeição. Com o julgamento do habeas corpus da competência, o ministro Fachin entendeu que a ação nas mãos de Gilmar Mendes, aquela de suspeição, perderia o objeto, ou seja, não faria mais sentido ser julgada. Acontece que a segunda turma decidiu que o julgamento deveria acontecer por 4 votos a 1 e acabaram declarando o juiz Sérgio Moro suspeito pela maioria dos votos. Mas cuidado que esse julgamento ainda não acabou. Mas o resultado parcial criou toda essa confusão. O ex-presidente Lula se tornou elegível novamente. Mas nesse caso, suspeição ou competência? Qual é a diferença? O que esse simples conceito muda no caso concreto? Com isso tudo, o ex-presidente Lula agora é inocente? Antes da gente falar sobre esse juridiquês todo, em bom português, você já sabe. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, não deixe de apertar esse botão vermelho aqui embaixo para você se inscrever. Não esquece ainda de apertar o sininho para você ser notificado sempre que a gente lançar novos vídeos aqui no Manual do Brasil. Mas agora vamos direto ao ponto, para a pergunta que todo mundo está esperando ser respondida. Os 2 julgamentos sobre o ex-presidente Lula que aconteceram tornam o ex-presidente inocente? A resposta é um grande não. Apesar do Lula ter dito ontem que foi vítima da maior mentira jurídica em 500 anos de história, não é bem por aí. Tanto a competência julgada por Fachin quanto a suspeição julgada pela segunda turma tratam de questões processuais e não dos fatos em si. Portanto, apesar da falha processual da suspeição ou da competência, o mérito do caso em si não foi analisado novamente. E nesse caso, a afirmação de que o STF declarou Lula inocente não é verdadeira. Mas se ele não foi inocentado, o que então aconteceu? O que seria a competência ou a suspensão? Aqueles juridiquês que a gente falou lá no início. Em relação à competência, o ministro Fachin entendeu que a 13ª Vara de Curitiba não seria competente para julgar o caso do triplex, argumentando que não haveria ligação entre os desvios praticados na Petrobras, investigados na Operação Lava Jato, e a reforma do triplex. Reparem que a decisão não trata de ser ou não culpado, mas simplesmente de uma questão de competência para julgar o caso concreto. Assim, sendo Curitiba e o juiz Sérgio Moro incompetentes, o processo e as provas deveriam ser encaminhados para o juiz competente. Nesse caso, a Justiça Federal de Brasília, que analisaria e julgaria o mérito, os fatos da questão, a culpa ou inocência do ex-presidente Lula. Caso distinto é com relação à suspeição, e esse muito mais duro e grave. A segunda turma entendeu que o juiz Sérgio Moro era suspeito para o julgamento do processo. E o argumento principal, as mensagens trocadas entre os promotores com o juiz Sérgio Moro, entre a acusação e o julgador, foram interpretadas como um tipo de conluio para condenar o ex-presidente. Acontece que a diferença da competência, que a simples troca de juiz resolveria o caso, a suspeição é uma falha processual muito mais séria e a sua solução é a anulação de todo o caso. Reparem que mesmo na suspeição, apesar do cancelamento do processo, o mérito do caso não é analisado. Logo, para ser inocente ou não, o mérito precisaria ser analisado e isso não aconteceu em nenhum dos casos. Mas você deve estar se perguntando, Pedro,
Eu entendi essa confusão toda, mas e agora? Agora vamos esperar o julgamento e a resolução do caso pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Uma possibilidade é que o plenário decida pela perda de objeto da ação de suspeição em razão da votação anterior da incompetência. Nesse caso, o processo continuaria, mas na Vara Federal de Brasília. A gente tem que esperar ainda o julgamento, o voto do ministro Nunes Marques, que pediu vistas no processo da segunda turma, para que o julgamento seja efetivamente finalizado. Muita água ainda tem que rolar embaixo dessa ponte, até que o ex-presidente Lula possa ser realmente elegível novamente. Toda essa jogada jurídica causa uma instabilidade e uma desconfiança enorme no Brasil e principalmente no nosso Poder Judiciário. Sem falar que no caso da suspeição confirmada, a gente abre um precedente perigosíssimo para que todas as sentenças do juiz Sérgio Moro sejam também questionadas. Você já parou para pensar em todos esses processos anulados? Valeu e até o próximo vídeo.